Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de junho, estamos na terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Meu irmão, minha irmã, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? A pergunta dos fariseus e dos herodianos não é sincera. Eles não se preocupam minimamente em buscar a vontade de Deus, em descobrir a moralidade ou não do imposto a César, se é lícito ou não pagar imposto. O que interessa aos fariseus e herodianos é somente ter um pretexto para incriminar ou para desmoralizar Jesus. A pergunta, portanto, não é uma pergunta, é uma armadilha. E Jesus viu a hipocrisia deles, mas não fugiu da pergunta. A resposta de Jesus se dá em duas etapas. Primeiramente, ele pede: Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E eles levaram a moeda. Jesus não tem nada. Jesus não tem sequer uma moeda para mostrar. Por isso ele deve pedir aos adversários uma moeda. E eles têm moeda. Isso dá oportunidade para Jesus perguntar: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? E eles respondem: é de César. Com isso, Jesus demonstra a hipocrisia deles. Eles só perguntam se é lícito ou não na hora de pagar o imposto. Só estão preocupados com a moralidade do dinheiro na hora em que tem que pagar imposto a César. Mas na hora em que eles se aproveitam do dinheiro para comprar e vender, para obter lucros e vantagens, eles não se preocupam minimamente com a moralidade desses atos. Por que só se preocupar com a moralidade do imposto sem se questionar sobre a moralidade da compra e da venda, dos lucros, do comércio, dos negócios que eles fazem com aquele mesmo dinheiro? Será que não fazemos o mesmo? Nós só nos preocupamos com a legalidade das coisas na hora que temos que pagar. Mas na hora em que nos beneficiamos do sistema econômico, em que levamos vantagem em nossos negócios, em que fazemos nossas transações comerciais e econômicas, nós temos o mesmo cuidado moral? Temos a mesma preocupação ética com os nossos atos? Mas a pergunta de Jesus vai ainda mais fundo. Ele perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? E eles responderam envergonhados, embaraçados: é de César. Os adversários de Jesus tinham os bolsos cheios das moedas cunhadas pelo Império Romano. E nessas moedas estava uma inscrição:
Divi Augusti Filius, ou seja, filho do divino Augusto. Os adversários de Jesus não tinham escrúpulo religioso algum em usar essas moedas em que César era endeusado. Eles só se preocupam com a idolatria na hora que tem que pagar o imposto. Ora, a resposta de Jesus pode ser expressa nesses termos. Se vocês usam do sistema financeiro do Império Romano sem dramas de consciência na hora de lucrar, é justo que paguem o imposto para manter o mesmo sistema do qual vocês tanto se beneficiam. Por fim, Jesus ainda acrescenta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa afirmação lapidar sintetiza várias outras afirmações. Primeiramente, que César não é Deus. Por isso, a César somente damos o que compete a César. César não pode exigir das pessoas o que é de Deus. Ele pode somente pedir o que é de César. A César, o cristão deve o reconhecimento, o respeito e também o imposto. Mas a adoração, a vida, o coração, nós só damos a Deus. César não pode reivindicar o que é de Deus. O cristão deve ser um bom cidadão, respeitando as leis, reconhecendo a autoridade dos governantes, deve até rezar por eles. Mas o amor absoluto, a adoração, nós só damos a Deus e só Ele é digno da nossa vida, do nosso sacrifício e da nossa dedicação total.